Oi, pessoal. Então vamos lá para a parte 3, né, dessa aula 5. Então aqui eu vou falar sobre o conceito de desvio padrão e de coeficiente de variação. Então a gente estava falando sobre variância, né? Então o que a gente tem? A variância ela é definida dessa forma, ou seja, um valor esperado de uma função quadrática de x, né? Então a variância ela tem a unidade de medida igual à unidade de medida de x ao quadrado, né? Então, dependendo da unidade de medida de x, isso talvez traga uma interpretação mais dificultada, né? Por exemplo, se x for Newton, você está interpretando em Newton a medição de x for uma força, né? Você está medindo a força ao quadrado, tudo bem, é uma unidade de medida, né? Mas fica uma unidade mais abstrata e a escala não vai corresponder. A escala de medida da variância vai ser diferente da escala de medida de x, porque aí a variância é sempre o valor esperado do quadrado das distâncias. Isso é um pouco inconveniente. Então, para consertar esse ponto, né, a gente costuma trabalhar com desvio padrão, tá? Que é definido como a raiz da variância. E aí ele vai ter a mesma unidade de medida, né, da variável aleatória com a qual você começou a tratar, tá? Bom, além disso, a gente tem uma pequena característica, né, do desvio padrão, que é a seguinte, né? Bom, o desvio padrão fica sendo, então, bem como era a variância, né, uma medida de variabilidade. Então, naturalmente, a gente gostaria de usá-la para comparar a variabilidade de duas variáveis aleatórias. Então, dizendo, por exemplo, né, se o desvio padrão de x for maior que o desvio padrão de y, a gente gostaria de dizer que x tem maior variabilidade que y, tá? Mas isso tem que tomar um pouco de cuidado, por quê? Porque o desvio padrão ele não está levando em conta qual é a escala original, qual é a ordem de grandeza original da sua variável aleatória. Então, se você estiver medindo coisas que são muito diferentes, né, a unidade que você está trabalhando pode mascarar, né, o valor do desvio padrão. Por exemplo, né, o desvio padrão ele não está sendo tomado em relação à média, né? Em que sentido? Se você definir, a gente pode definir uma nova medida chamada coeficiente de variação, que ela é dada pelo desvio padrão dividido pelo valor esperado. Então isso aqui significa o quê? Qual é o percentual, né, do meu valor esperado que corresponde ao desvio padrão, tá? Então, se o desvio padrão for 10 e o meu valor esperado for 100, então o desvio padrão é 1/10 da média, tá? Essa medida, em geral, ela vai ser mais robusta para comparações, é mais garantido, né, mais, como posso dizer, faz mais sentido usar o coeficiente de variação para comparar a variabilidade de duas variáveis do que usar o desvio. Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui. Então, considera duas variáveis aleatórias, x e y. A x é a pressão arterial, e aqui eu chutei valores, tá? O valor esperado de x seria igual a 12, por exemplo, né? Em média, a pressão arterial de uma pessoa seria igual a 12, e aí eu estou considerando o x aleatório porque ou você está tirando medições da pressão arterial da mesma pessoa em múltiplas ocasiões, então a cada ocasião vai dar um valor diferente, e você não sabe controlar exatamente que valor seria esse, então você acaba modelando probabilisticamente, ou então porque você está pegando uma pessoa aleatória e medindo a pressão dela, né? Então você não sabe qual é o valor da pressão, você pode atribuir uma distribuição de probabilidade tal que o valor esperado seja igual a 12, digamos assim. E se o desvio padrão for igual a 2, isso significa que a proporção do desvio padrão com respeito à média é 1/6. Caramba, hoje eu tô ruim de conta. É 1/6, tá? E aí, se eu definir o y como sendo uma outra variável aleatória, né, o preço do lote de 100 ações, né, e aí eu tiver, por exemplo, o valor esperado de y igual a 10 mil, ou seja, cada ação em média custando 100 reais, né, o desvio padrão, se eu supor o mesmo desvio padrão do que a variável aleatória x igual a 2, né, o coeficiente de variação vai ser 1 sobre 5.000, tá? Ou seja, o desvio padrão é 5.000 vezes menor do que a média. Então, para uma variável aleatória
que se concentra ao redor do valor de 10.000, uma flutuação de 2 unidades, em média, né, porque é isso que o desvio padrão médio, ele diz que em média, entre aspas, né, a distância entre x e a sua média, aqui deveria ser y, em média, a distância entre y e a sua média é igual a 2. Ou seja, em média, os valores vão oscilar entre 10.002 e 9.998. Enquanto aqui, em média, eles vão oscilar entre 10 e 14. Intuitivamente, faz mais sentido dizer que a variável aleatória x tem mais variabilidade do que a variável aleatória y. Tá? Então, isso vai ser refletido pelo coeficiente de variação. Quando digo que o desvio padrão de x, eu notei, né, eu comecei o exemplo em que o desvio padrão de x é igual ao desvio padrão de y, mas o coeficiente de variação de x é maior que o de y, né, condizendo aí, né, com o que a gente esperava. Tá? Então, em geral, a moral da história é que, em geral, é melhor a gente usar o coeficiente de variação quando estiver comparando variáveis aleatórias distintas com respeito ao grau de variabilidade das suas distribuições. Tá? Bom, então agora vamos falar um pouco sobre esperanças de funções de variáveis aleatórias. Bom, então aqui a pergunta vai ser como eu posso fazer para calcular valor esperado do tipo g de x quando x é uma variável discreta. E por que eu estou interessado nisso? Né? Porque, por exemplo, quando eu estava falando de variância, eu queria calcular um valor esperado de uma função de x. Essa função, no caso, posso chamar de g de x, tá? Então, o que eu queria calcular é o valor esperado de g de x. Então, a variância de x pode ser escrita como o valor esperado de g de x, onde g de x é igual a essa transformação quadrática. O g de x é igual a isso, então se eu aplicar o g de x, vai dar x menos e de x ao quadrado. Então, isso aqui vai ser, o valor esperado de g de x vai ser igual à variância de x. Ou seja, já apareceu antes para a gente o valor esperado de uma função de uma variável aleatória. É uma função específica quadrática. Agora eu quero calcular o valor esperado de uma função genérica de x, tá? Não necessariamente uma função quadrática. E é isso que o teorema vai nos dizer, tá? Isso é o que o teorema vai nos auxiliar a calcular. Então, o que acontece? Vamos ler o que o teorema diz. O teorema diz que se o g for uma função qualquer de R em R e x uma variável discreta, então E de g de x é igual ao somatório do g de x'inhos para todo x no suporte da variável aleatória x, ponderados pela probabilidade de x ser igual a x. Tá? Talvez isso soe estranho a princípio. Por quê? Porque o que acontece, né? Isso não é imediato, não é imediato ver que isso aqui é verdade. Tem que fazer uma certa continha que a gente vai fazer aqui com calma, tá? Se eu fosse usar a definição de valor esperado aplicada na variável aleatória g de x, o que ela me daria? Né? Me daria o somatório de todos os y. Aqui eu posso usar a letra que eu quiser, tá? Estou usando y para não confundir com o x. Então, y pertencente ao espaço amostral, ao suporte da variável aleatória g de x, né? E aí eu estou somando todos os y dentro desse suporte, ponderados pela probabilidade da variável aleatória em questão ser igual àquele yzinho. Então essa é a definição e vale sempre. Bom, e qual é uma diferença assim, principal entre a definição e o que o teorema me diz? Bom, uma diferença é que a definição ela exige que eu saiba calcular quem é a PMF de g de x, porque eu tenho que calcular coisas do tipo P de g de x igual a y, tá? Enquanto que o teorema, ele permite calcular o valor esperado de g de x utilizando a PMF de x, a PMF original. Tá? E por que esse teorema é importante? Porque, em geral, é mais fácil eu usar a PMF original, porque quando eu digo seja x uma variável aleatória discreta, eu tenho que te dar quem é o PMF de x,
certo? Direto ou indiretamente. Ou eu digo que, sei lá, X é o resultado de um lançamento de um dado, e aí você consegue trabalhar e descobrir qual que é a PMF de X, ou então tem que te dar quem é PM de X, PMF de X. Então esse cara você sempre tem. Essa parte é fácil de calcular, é só o G em cada ponto do suporte. E aqui você soma no suporte original. Agora aqui é totalmente diferente, né? Você soma o Y no suporte de G de X, não tem que descobrir qual o suporte de G de X, e além disso tem que calcular quem é a PMF da G de X. Depois você vai e calcula o valor esperado. Esse aqui é muito mais rápido. Bom, nota que aqui em cima a gente tinha feito a conta na parte 2, se eu não me engano, da aula, a gente tinha feito a conta do valor esperado do E de x menos E de x ao quadrado, tá? Então, como é que a gente fez isso? A gente achou que, porque a gente só tinha a definição naquela hora, naquele momento. Então, a gente teve que descobrir quem era a PMF de x menos E de x ao quadrado. Então, foi o que a gente fez, começando pela PMF de x. Então, isso aqui deu o quê? PMF de x era obtida a partir daqui. E quando eu fui colocando x menos E de x, depois x menos E de x ao quadrado, o que eu estava fazendo era exatamente mudando da PMF de x, que ela é obtida aqui, né? Essa aqui é PMF de x, para PMF de g de x, que é PMF de y, né? Então, esse trabalho eu tive que fazer para mudar para PMF de g de x, e aí nessa PMF é fácil, só usa a definição, né? Multiplico os pontos do suporte pelas suas probabilidades e acabou. Só que dá um trabalhinho, porque eu tenho que descobrir quem é a PMF da g de x. Usando o teorema, eu consigo, mudando a ponderação, né? A ponderação aqui não é a mesma da ponderação daqui, é uma ponderação diferente. Eu consigo fazer a conta usando a PMF de x. Bom, então vamos ver por que esse teorema é válido, tá? E essa vai ser uma das coisas, acho que essa vai ser um dos trechos mais difíceis do curso. Então, assim, não é para desanimar, é só para ter em mente que isso aqui é difícil mesmo. Então, se precisar, dá uma... Vocês vão poder ver o vídeo várias vezes e aí ver se vocês entenderam alguma parte, se vocês conseguiram entender todas as partes, tá? Mas aqui eu vou explicar com muita calma, então vamos ver. Se não ficar claro qualquer coisa, assistam o vídeo mais de uma vez e ainda assim vocês sempre podem me perguntar, talvez durante a aula 4, né? Durante a próxima aula, né? A aula de quarta-feira, vocês me perguntem, que aí eu tiro dúvidas de vocês, tá? Com respeito a isso, ou com respeito a qualquer parte da aula. Então vamos lá. Primeira coisa, né? O que acontece? Eu tenho que... Estou supondo que x é discreta, né? Então, se x é variável aleatória discreta, então ômega de x é enumerável, tá? E aí, ômega de x ser enumerável significa que, vou colocar aqui, ômega x é enumerável, então g de ômega de x também vai ser enumerável. Porque a gente viu que um conjunto é enumerável se eu consigo contar seus elementos, ou sendo uma quantidade de elementos finitos, que eu sempre consigo contar, ou então se eu conseguir, se não for finito, eu conseguir uma bijeção com os naturais, então eu também consigo contar, como é o caso, por exemplo, do próprio conjunto dos naturais, ou do conjunto dos inteiros, tá? E aí, por que a g de ômega de x vai ser numerável também? Porque isso aqui significa o quê? Pega todos os caras do conjunto ômega x e aplica g em cada um deles. Se o ômega x eu consigo contar, a aplicação de g sobre cada um desses eu também consigo contar, porque vai ter a cardinalidade de ômega de g, a cardinalidade de g de ômega, eita, cardinalidade de g de ômega vai ser menor ou igual a cardinalidade ômega de x, tá?
Porque a cardinalidade de ômega de x é a quantidade de elementos de ômega x e o g de ômega x é cada um desses caras aplicado a g. Então, o máximo que vai acontecer é que se, por exemplo, g for igual a x ao quadrado, a função g for x ao quadrado, e o ômega x for menos 1, 0 e 1, e aí a cardinalidade desse cara daqui vai ser a cardinalidade do 0 e 1, que é 2, e a cardinalidade desse vai ser 3, tá? Então é sempre assim, o máximo que pode acontecer é esse cara ter menos elementos que esse, mas ele nunca vai poder ter mais. Então se eu consigo contar esse, eu consigo contar esse. Então g de ômega de x é enumerável. Se g de ômega de x é enumerável, então isso aqui é igual ao ômega de g de x, por definição, tá? Então, ômega de g de x é enumerável. Ou seja, g de x, porque o suporte de g de x é enumerável, então g de x é discreto. Quase que não cabe. Se g de x é discreto, já justifica, por exemplo, o fato de eu usar o somatório sob o suporte g de x. Ao invés de usar, por exemplo, o integral, quando a gente for ver variável contínua, né, a gente vai ver que se o suporte for um conjunto contínuo, então eu tenho que usar integral ao invés de soma. Então essa aqui é a primeira parte, verificar que g de x é discreto, porque aí já vou poder usar o somatório. Então, vamos lá. Vamos começar a demonstração propriamente dita. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o E de g de x. Eu não posso usar o resultado final do teorema, porque é isso que eu quero mostrar que vale. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse cara aqui de y, tá? Então, o E de g de x vai ficar sendo igual a E de y, que é igual ao somatório y pertencente ao ômega de y, por definição, tá? P de x, y, igual a yzinho. Bom, aqui o y é igual a g de x, então, enfim, se vocês substituírem aqui, vai dar a mesma coisa, tá? Ômega do yzão vai ser ômega g de x, e o yzão aqui vai ser g de x, então está exatamente igual. Só que eu vou trabalhar com y porque, enfim, vai simplificar um pouquinho as coisas e vai ficar mais fácil de trabalhar. Então, bom, a primeira transformação que eu vou fazer é tudo isso aqui mantido. Onde eu tenho P de y igual a yzinho, eu vou botar g de x igual a yzinho, tá? Eu posso fazer isso porque y é igual a g de x, tá? Então você vai dar P de g de x igual a yzinho. Ok. Então, continuando. Isso aqui é P de y pertencente a ômega y. Bom, agora vem a primeira passagem, talvez um pouquinho mais macetada, né? Mas ela não é difícil. O que significa o g de x ser igual a y? Significa que x pertence à pré-imagem. Isso aqui não é a inversa de g. É a pré-imagem do conjunto y. Olha que raio que é isso, né? Bom, vamos lá. Eu vou dar um exemplo só para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Então, vou colocar assim. Se eu precisar de mais espaço, eu reservo. Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo particular em que a gente tem o g, né? É uma função indo do menos 1, 0, 1. E aqui ela vai no conjunto 0, 1. Tá? E essa função g, ela leva um ponto x no quadrado, tá? É o exemplo que eu já tinha comentado para vocês antes. Então, aqui eu vou colocar o meu contradomínio. E aqui eu vou colocar a minha imagem. 1, 0, tá? Então aqui está
Aqui está a imagem, que é a mesma coisa do contradomínio nesse caso. E aqui está o meu domínio, tá? Quem é esse domínio aqui? Esse domínio, como eu estou aplicando a G na X grande, eu vou tomar o domínio, vou chamar ele de ômega X grande, tá? Porque, enfim, quando eu vou calcular o G de X grande, eu vou calcular o G em um dos pontos que está em ômega X. Então, ômega X fica sendo isso aqui, tá? Esse é o ômega X. É só um exemplo, tá? Para vocês verem por que vale isso aqui. Então, vamos lá. E vamos tomar o y como sendo ponto 1. Tudo bem? Então, quem que é o G-1 de y? Né? Eu defino a pré-imagem de um conjunto A, onde A está contido. Bom, A está contido na imagem, tá? Mas eu só vou falar que A está contido na imagem, mas não vou escrever. Então, G-1 de A é o conjunto de todos os pontos x pertencentes à imagem de G, não, desculpa, pertencentes ao domínio de G, tais que G de x pertence a A, tá? Tudo bem? Então, aqui, quem seria o G-1 de Y? G-1 de Y seria o conjunto dos x's, tais que G de x é igual a Y, ou seja, seria menos 1, 1, concorda? Porque esses são todos os pontos no contradomínio que são na imagem que são levados no conjunto Y, tá? Esse aqui é o conjunto Y, esse aqui é a pré-imagem do conjunto unitário contendo Y, tá? Então não confunda a pré-imagem, apesar da notação ser a mesma, G-1, né, o argumento muda. A pré-imagem está sempre bem definida. Ela não é a inversa da função. Nesse caso aqui, o G não tem inversa, mas a pré-inversa sempre existe. A pré-inversa de qualquer conjunto que você tomar no contradomínio da imagem sempre vai existir, tá? E se você tomar de um conjunto fora da imagem, por exemplo, um contradomínio, mas que não esteja na imagem, vai ser vazio. Então, de qualquer forma, vai existir o conjunto, tá? Ele vai ser ou vazio ou vai conter caras lá dentro. Então, a G-1, a contra-imagem sempre, ou a imagem inversa, né, está sempre bem definida, enquanto que a função inversa nem sempre está. Nesse caso aqui, a função inversa não está bem definida. Tá, ela não existe. Então, beleza, foi um giga parênteses. Então, o que acontece? Aqui, eu estou usando meu espaço das variáveis aleatórias x. E aqui está o meu y. Ou seja, qual é a chance do g de x ser igual... O que significa, né, o g de x ser igual a y? Significa que o x, no caso, quando o y é igual a 1, quer dizer que o x é um desses dois caras. Ou seja, quer dizer que x pertence à contra-imagem. Minha contra-imagem do y, nesse caso, é o menos 1, 0, 1. Ops, sem o zero. É o menos 1, 1, tá? Então, quando eu estiver falando de g de x ser igual a y, é a mesma coisa do que o x estar na contra-imagem de y. Ou seja, x é um dos pontos que g de x é igual a y. Tá? Então, escrever g de x igual a y é a mesma coisa que dizer que x é um dos pontos tais que g de x é igual a y. Beleza, foi um parênteses longo, né? Mas, enfim, isso aqui está justificado. Então, agora, o que eu vou fazer, né? Eu vou expandir essa probabilidade como um somatório, tá? Bom, isso aqui é P de x pertencer a um conjunto, vai ser a mesma coisa que eu somar as probabilidades de todo mundo dentro daquele conjunto. Né? P de x igual a x, tá? Não precisa, agora você não precisa nem saber o que significa esse conjunto aqui. Isso aqui é um conjunto qualquer, um A. No meu caso aqui era menos 1. Então, isso aqui vai dar um conjunto A. Então, o que é P de x pertencer a A? É o somatório de todos os pontos x em A de P de x igual a x, tá? Beleza. Então, agora, a próxima etapa vai ser, eu vou passar esse y para cá para dentro.
Aqui eu esqueci de botar ômega y. Aqui o somatório x pertencente a g menos 1 y. Agora aqui eu vou passar esse y para cá. Por quê? Porque o índice do somatório está em x, então o y é constante. Ah, beleza. Agora está quase. Ok. Então, o que acontece? Agora aqui, vamos olhar para o que esse somatório duplo, né? O que esse somatório duplo está fazendo, né? Antes de fazer isso, né? Eu vou notar aqui. Eu acabei esquecendo de colocar mais uma etapa, que é dentro desse somatório mais interno, como eu tenho x pertencente a g menos 1 de y, o que isso significa? Isso significa que todo x que aparece aqui dentro, o g de x vai ser igual a y. Isso aqui que significa essa sentença. X pertence a g menos 1 de y significa que g de x é igual a y, né? Ou seja, onde tiver y, eu posso trocar por g de x, porque eles são iguais. Tá? Ufa, agora deu quase igual. Olha só como é que é a definição. A definição não, o teorema já está dentro do somatório, já está aparecendo g de x, p de x grande, né, x variável aleatória igual a x. Só esse somatório aqui que não está batendo. Bom, na verdade ele está batendo, né? Por quê? Vamos olhar para a figura e vamos ver o que esse somatório aqui está fazendo. Primeiro, eu escolho um y no ômega de y. O ômega de y é esse cara aqui, que é a mesma coisa que o ômega de g de x. Então, o que eu estou fazendo? Estou somando aqui dentro, estou pegando cada cara dentro desse conjunto. Então, primeiro eu vou pegar o 1, por exemplo, e depois eu vou pegar o 0. Então, quando eu pegar o y igual a 1, o que eu vou fazer? Agora eu estou voltando na pré-imagem e pegando todos os x's naquela pré-imagem. Ou seja, eu vou pegar o menos 1 e o 1. E vou calcular isso aqui. Quando eu for passar para o segundo ponto do y, que é o 0, eu vou voltar na pré-imagem, vou voltar no 0 e vou calcular no 0. Ou seja, tomar esse somatório duplo é a mesma coisa do que olhar direto para todo x em ômega x, tá? Porque foi exatamente o que eu fiz. Ó. Quando o y era 1, a minha pré-imagem voltou para cá. E quando o y era 0, a pré-imagem voltou no 0. Ou seja, então isso é só uma forma bem complicada de somar todo mundo em x. Então o que eu estou fazendo? Somando todo mundo no ômega x. Gx P de x igual a x. Ufa! Carinha feliz. Depois de tanto tempo, conseguimos demonstrar o teorema, né? Então, assim, como eu disse, eu acho que essa é a demonstração mais complicada que a gente vai ver no curso. Então, assim, gastem um tempinho tentando entender, eu acho que é uma coisa bem legal, né? Mas peguem a ideia, principalmente, essa é a maior, essa parte mais importante, é você entender que existem essas duas formas de calcular. Uma delas usa PMF de g de x, que dá trabalho, porque você quer calcular a probabilidade de x ser igual a y para todas as transformações, né, para todos os valores possíveis de x, enquanto que aqui é mais fácil, porque em geral você já vai ter a PMF de x, e aí é só aplicar essa fórmula, né? Porque aqui você só usa a PMF do que você já tem. Você não precisa achar uma PMF nova que dá trabalho para depois calcular o valor esperado, tá bom? E a gente vai ver, isso aqui a gente vai usar lá na frente quando for falar de uma das propriedades da variância. Bom, então isso termina a parte 3. Vou pausar aqui a gravação.